Olá, amigos da ConnectV, está começando mais um Entrevista da Semana. Esse programa que é dedicado a receber pessoas que se destacam em diversos segmentos de atuação aqui na nossa região oeste. E olha, se é para falar de destaque, nós temos que falar da cidade de Barueri, que ela é referência no Brasil em diversas áreas, seja econômica, seja cultural, seja na qualidade de vida. E hoje eu tenho a alegria, a satisfação de receber uma pessoa que trabalha muito em prol da qualidade de vida e da geração de emprego em Barueri, nosso amigo Magu. E aí, Magu, tudo bem? Tudo bem, Jefferson. Prazer, satisfação estar aqui com você participando aqui desse bate-papo aqui. Maravilha. Magu, para começar, quem é o Magu? Olha, o Magu é um ser humano comum, um ser humano qualquer, que vem da iniciativa privada. A minha carreira inteira foi na iniciativa privada. Eu comecei há 34 anos atrás, carteira registrada, CLT. Né? O primeiro emprego do Magu foi aqui em Alphaville, aqui na Alameda Araguaia, ali um pouquinho pertinho, depois ali naquele local da delegacia, da Polícia Civil, quer dizer, pertinho ali do meu atual gabinete ali da Secretaria de Indústria e Comércio. Então comecei lá 34 anos atrás como empacotador de supermercado. É isso mesmo, empacotador de supermercado. Então eu saía do Jardim Bilval, né, e vinha trabalhar aqui na feira livre de Alphaville, que ficava aqui, naquela ocasião era aqui na Madeira. Olha que legal. Na Madeira. E certo dia uma senhora que eu fazia carreto para as madame, ela perguntou: filho, você quer trabalhar registrado? Eu falei: lógico, é tudo que eu mais quero. E naquela ocasião, eu não tinha ainda carteira profissional, porque eu tinha 14 anos de idade. Certo. Então tinha documentação, tinha o RG, o CPF, mas não tinha ainda a carteira de trabalho. E ela falou: olha, tem aquele supermercado ali, o supermercado Diplomata. E eles estão precisando de garoto lá para trabalhar, para ser empacotador. E me levou lá. E nisso eu já fiquei trabalhando. Depois, dia seguinte, eu fui providenciar a carteira profissional. Então, foi uma alegria enorme, né? O seu primeiro emprego, maravilha. Depois disso, eu fui trabalhar Eu fui me qualificar, né? Uhum. Fui fazer datilografia. Olha, eu fiz datilografia. Tinha uma escola muito famosa aqui em Barueri, ali no centro de Barueri, chamada Escola de Datilografia Grande São Paulo, com o professor Sadi. Então fui fazer datilografia e fazer o curso de auxiliar de escritório naquela ocasião. Com isso eu me qualifiquei e fui buscar novos desafios no mercado de trabalho e fui trabalhar na Drogazil. Drogazil ali na Corifeu de Azevedo Marques, como auxiliar de escritório, porque eu já tinha curso de auxiliar de escritório e tal, eu era datilógrafo, né? Naquela época a gente tinha que usar todos os dedos certos, né? Com a tecla certa. Exatamente. Bom, com isso eu fui trabalhar no Drogazil, fiquei pouco tempo, porque depois surgiu uma oportunidade na Indústrias Madeirite, ali no Jardim Bilval, uma empresa muito boa. Na ocasião, na década dos anos 80, salvo engano, 88, 89, não me lembro agora, era uma empresa que tinha mais de 2.000 funcionários. E eu saí da Drogazil para entrar na Madeirite como mensageiro, office boy, porque eu tinha datilografia. Bom, não demorou muito, eu fui promovido para auxiliar de departamento pessoal, RH. E lá eu fiquei algum tempo nessa empresa. Depois, a convite da Fiat, eu saí da Madeirite e fui trabalhar na Fiat, no setor automotivo, no setor automobilístico, onde eu fiquei até 2016. Nossa, fez carreira na Fiat. Fiz carreira na Fiat, depois passei um pouco pela GM, na Honda Automóveis e por último, né, antes de assumir a secretaria em 2017, no início de 2017, por último eu fiquei na Renault, onde eu fiquei 14 anos nessa montadora. Que legal. Mas sempre trabalhando e também militando na questão político-partidária. Você sempre gostou de política? Sempre gostei de política. Eu acompanho a política desde as diretas já.
Oh, eu que bacana. pintei a cara, eu fui para as ruas e a política tá no meu DNA, né? Tá na veia. Tá né? na veia. Você falou de diretas já, eu lembrei que o locutor das diretas era o Osmar Santos. É isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Santos, mas outro Santos. Meu time. E aí, Magu, como é que foi essa história de política na sua vida? Então, vamos lá. A gente começou a militância muito cedo. O PSDB, do qual eu sou presidente desse partido aqui em Barueri, o PSDB nasceu na dissidência de alguns políticos, né? Alguns correligionários do PMDB. Sim. E nós fundamos o PSDB em 25 de junho de 1988. Então, portanto, eu estou nesse partido desde que ele nasceu. Desde a época do Montoro. Exatamente. O Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique, Serra, Dr. Geraldo Alckmin. Desde o princípio. Desde o princípio. E a gente começou a militar. Naquela época, a militância era realmente aguerrida mesmo. A gente ia para a rua, né? A gente reivindicava os nossos direitos, os direitos dos jovens, dos idosos, das mulheres, né? E a gente começou a fazer aquele trabalho dentro da agremiação partidária, e aí eu não parei mais. Então, de segunda a sexta era na iniciativa privada, trabalhando e estudando, e nos momentos vagos era fazendo política partidária, buscando, trabalhando, reivindicando a qualidade de vida, o bem-estar para o nosso povo, né? E é isso. Então, tem uma história muito, muito bacana com o PSDB. Que legal. Você está casado com a Mari, né, que é vereadora Sou aqui, casado com a Mari Rodrigues. A Mari Rodrigues é vereadora aqui em Barueri pelo PSDB. A Mari, ela foi candidata na última eleição pela primeira vez e foi sucesso absoluto. O povo reconheceu o trabalho da minha mulher, o trabalho do Magu, né? Sim, claro. Não como secretária, apenas como secretária, mas o trabalho que a gente faz junto à comunidade, o trabalho que a atual vereadora Mari Rodrigues fez lá atrás, né? A Mari é evangélica de berço, então ela tem uma excelente penetração dentro da comunidade evangélica, ela tem um excelente entrosamento, né, com a saúde, porque ela é enfermeira de formação, trabalhou muitos anos ali no SAMEB, fez inúmeras amizades, e isso nos habilitou a pleitear uma vaga aí, né, a Mari, a pleitear uma vaga no Legislativo de Barueri, foi sucesso absoluto. A Mari foi a nona, né, vereadora de 21 cadeiras, a Mari foi a nona e a terceira do partido, né? Nosso partido, o PSDB, tinha 5 vereadores. Que beleza. 5 vereadores. E a gente não teve problema nenhum em ir para cima e trabalhar, conversar com a população, explicar quais eram os projetos da vereadora, se assim Deus permitisse que ela fosse eleita. E ela foi eleita com a graça de Deus, com a ajuda do povo, continua fazendo um trabalho magnífico, me surpreendeu. Beleza. A Mari superou todas as minhas expectativas com relação ao trabalho dela e à questão política. Hoje, aliás, eu queria até fazer essa observação aqui. Eu fiquei sabendo recentemente que a Mari hoje, ela é tida como uma das vereadoras mais atuantes da cidade. Na questão, hoje nós temos 4 mulheres na Câmara Municipal. Sim. Segundo informações, inclusive da própria população, a Mari é a vereadora mais atuante. Não desmereçando as demais, porque as demais também trabalham, fazem um trabalho maravilhoso. Parabéns a todas as mulheres vereadoras aí da Câmara Municipal de Barueri, mas a Mari tem se destacado realmente pela sua humildade e pelo trabalho que ela tem desempenhado frente aí à nossa população. Maravilha. Então, essa questão... sou casado, né, com a Mari há 32 anos. Vocês têm filhos? Temos 2 filhos, né? Nós temos a Vitória, que tem 26 anos. A Vitória está estudando na Irlanda, em Dublin. Legal. E o Pedro também trabalha aqui em Barueri. Pedro tem 31 anos. É formado também em administração de empresa. O Magu é advogado, né? Estudei bastante, minha vida foi estudar e trabalhar. Sim. Eu sou advogado, né? A gente fez faculdade junto, eu e a deputada Bruna Furlan. Olha que bacana. Nós fomos colegas não só amigos, nós já éramos amigos antes, mas a gente voltou a se reencontrar
na faculdade e, portanto, a gente fez direito junto. Legal. Uma pessoa fantástica. Então, sou advogado de formação, sou empresário, venho da iniciativa privada com muito orgulho, defendo a classe empresarial, os empresários de Barueri, da nossa região, do estado de São Paulo e do Brasil. Eu até acho que esse país só vai melhorar a partir do momento que os nossos governantes começarem a olhar com mais carinho para o nosso empresário brasileiro. A gente tem inúmeras burocracias no nosso país. Aqui em Barueri é um pouco diferente, graças a Deus. É verdade. Aqui em porque Barueri a gente tem trabalhado bastante, Jefferson. O governo atual tem nos dado carta branca. Eu, na condição de secretário da pasta, Indústria, Comércio e Trabalho, ele tem dado carta branca e tem me chamado, e a gente tem conversado bastante, e ele tem reafirmado que aqui em Barueri é tapete vermelho para o nosso empresário. Isso é muito importante. O Magu mencionou a Mari. Manda um beijo para Mari, Magu. Oi, Mari. Ó, um beijo para você. Eu passei hoje na Câmara aí para te visitar, não consegui falar com você porque você estava na sessão, fazendo o seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Mari? Orgulho de você. Um beijo. Tudo bem. Quero mandar um abraço para o Toninho Furlan também, para os nossos amigos vereadores abraço, presidente. da grande Câmara de Barueri. Magu, você falou do PSDB, cara. O PSDB deu nas últimas eleições, ele não teve o desempenho de sempre, que sempre foi muito forte, mas nas últimas eleições elegeu 3 governadores, a bancada federal diminuiu um pouquinho. Como é que você vê o momento do PSDB nacionalmente? Olha, realmente, você tem razão. O desempenho do PSDB nas últimas eleições não foi satisfatório. Mas o PSDB enfrenta alguns problemas internos, como todo e qualquer partido, agremiação partidária no nosso país, enfrenta. O que na minha visão, o que aconteceu e acontece com o PSDB? O PSDB precisa se reinventar. Reinventar que eu falo, eu vou usar uma frase aqui do nosso presidente, nosso eterno presidente, Fernando Henrique Cardoso. Quero mandar um abraço para o senhor, Fernando Henrique. Eu me inspirei muito no senhor sabe disso, no Mário Covas, mas o senhor foi o melhor presidente do Brasil, sem sombra de dúvida. Mas vamos lá, eu vou usar uma frase aqui do presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu concordo com ele. O PSDB precisa ir para as ruas, ouvir o clamor da população. E o PSDB, nos últimos anos, se tornou um partido elitizado. É verdade, eu falo isso aqui com conhecimento de causa. É o partido que eu defendo, porque sempre me identifiquei com a ideologia do PSDB. O PSDB nasceu para poder servir, né? Ele nasceu para poder servir ao Estado e servir ao povo, falar com o povo. Tanto é verdade que nós ganhamos 2 eleições em primeiro turno, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. O PSDB já teve a hegemonia desse país aqui. Aqui no estado de São Paulo, nós governamos praticamente por quase 30 anos. 30 anos. PSDB, por quê? Porque o PSDB governou praticamente 30 anos aqui no estado de São Paulo. Porque fazia um bom governo, porque trabalhava para o povo. Olha, ora, Magu, mas por que essa decadência do PSDB nos últimos anos, nas últimas eleições, na última eleição? Vamos falar da última eleição. Olha, tivemos vários problemas de cunho administrativo, de gestão do PSDB. Aqui eu não vou citar nomes aqui, mas teve alguns novos, recentes correligionários que pegaram o partido, colocaram da sua asa, do seu braço, e falaram, olha, o partido é meu, ninguém entra, ninguém sai, e não é isso. A democracia pressupõe alternância, é verdade. Agora, que essa alternância seja dialogada com o povo, com os seus correligionários. Você acha um erro o PSDB ter desistido da candidatura do João Dória à presidência? Um grande erro. Eu acho um grande erro, até porque o governador João Dória, talvez, ele não teve muita habilidade no campo político. Eu não sei se a culpa é dele, talvez não seja ele a habilidade, até porque ele não era o atual presidente do PSDB. Eu falo da questão do Estado de São Paulo. Certo. Do Estado de São Paulo. Ele estava aí com o domínio do partido a nível nacional, mas vamos falar do Estado de São Paulo.
Então, o que acontece? Alguns dirigentes no nosso partido não tiveram habilidade de fazer o que tinha que ser feito dentro do partido. Não pode deixar, Jefferson, de reconhecer aqueles que construíram o partido, principalmente no estado onde nasceu o PSDB, o nosso estado de São Paulo. O PSDB nasceu aqui. Claro que nós ainda temos grandes nomes em vários estados do Brasil, mas o carro-chefe do PSDB é o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo é a locomotiva do Brasil, não só na questão econômica, mas na questão política também. Então eu acho que o PSDB errou muito, principalmente nessa questão da falta de diálogo com o povo e com os prefeitos. Muito bem. E com os prefeitos. Muito bem. Falando em prefeito, vamos falar de um bom prefeito agora, que é o Rubens Furlan. Rubens Furlan já está no seu 6º mandato de prefeito. Recordista. Recordista. Salvo engano, o Furlan é um prefeito recordista de mandato no Brasil. Exatamente. E Barueri é reconhecida como modelo na área econômica, na área cultural, educacional, em vários setores. É um trabalho assim de muitos anos do Furlan e do seu grupo político. Na Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho, como é que tem sido o seu trabalho lá, os seus projetos, como é que está sendo lá? Olha, Jefferson, a Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho, da qual eu faço a gestão, mas tem trabalhado muito, muito, desde quando assumimos esse governo, lá em 2 de janeiro de 2017, que a minha primeira ação dentro da Secretaria foi fazer um diagnóstico, como que nós poderíamos, como que este governo poderia utilizar os mecanismos existentes e aqueles não existentes, como que nós íamos trazer esses mecanismos para poder facilitar a vida do empresário, do nosso empreendedor, do microempreendedor. Então, o que eu fiz? Eu fiz todo um diagnóstico e priorizei algumas áreas, né? Uma das áreas que eu priorizei foi na captação de empresas, de novas empresas para Barueri e na qualificação da mão de obra. Daqui a pouquinho nós podemos falar um pouquinho da qualificação de mão de obra aqui em Barueri, mas tudo voltado para a questão do povo, a questão da empregabilidade. E com isso a gente definiu algumas prioridades, algumas metas anuais, as quais todas foram cumpridas, as metas que nós estabelecemos para a pasta, nós cumprimos com todas as metas e está aí o resultado. Nós estamos agora no 2º mandato do prefeito Furlan, né? É o 6º, mas estamos no segundo consecutivo. E a gente tem trabalhado muito, esse governo tem trabalhado demais mesmo, para poder dar suporte, né? Apoiar o nosso empresário, o nosso pequeno, né, e microempreendedor, porque eles geram emprego mesmo na veia. E está aí o resultado. Hoje Barueri é ranqueado como a cidade número 1 do Brasil na questão da empregabilidade. É verdade. A Barueri, o governo tem sido matéria em jornais de destaque, no Jornal Nacional, no horário nobre, né? E os números não são meus, os números não são da prefeitura, os números são do CAGED, do governo federal, né? Do Ministério do Trabalho. Então isso demonstra, Jefferson, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com o povo, o nosso compromisso com o empresário. O empresário aqui, Jefferson, é tratado na nossa cidade com todo carinho, com toda dedicação. Nós, aqui, uma das outras ações que eu coloquei já no início do governo, em 2017, foi desburocratizar o processo de abertura e fechamento de empresas. Isso que eu ia até falar com você, porque você mencionou no começo essa necessidade de desburocratizar, e aqui em Barueri é tudo muito digital, tudo muito simples, não é verdade? Tudo digital, é um governo inovador, aqui não se utiliza mais papel, não se utiliza, salvo em algumas ações, pouquíssimas, mas nós utilizamos muito aqui o digital. E nessa questão da desburocratização de abertura de empresa, Barueri hoje, para abrir uma empresa, se não tiver os órgãos externos, como Sabesp, Cetesb, Vigilância Sanitária a nível nacional, estadual, Barueri
em 24 horas a sua empresa está aberta, está com a inscrição municipal, e isso se deve ao trabalho, à responsabilidade que o prefeito Furlan me deu essa incumbência da gente desburocratizar. E nós vamos continuar desburocratizando, nós vamos continuar trabalhando com o objetivo, porque é o seguinte, não é só por conta da questão fiscal e tributária, os nossos benefícios fiscais e tributários que o prefeito Furlan implementou na nossa cidade lá atrás. Sim, também por isso, mas muito mais por essa questão da desburocratização, esse acesso livre que o empresário, né, esse fácil acesso que o empresário tem aqui com a pessoa do secretário Magu, com o nosso prefeito Furlan. Muitas vezes eu recebo e-mails, né, WhatsApp, contatos de empresas, seja ela pequena, média e grande, querendo falar com o secretário da Indústria, Comércio e Trabalho e também com o nosso prefeito. E não tem problema nenhum. É tudo muito transparente. Eu faço, né? Tudo muito transparente, o prefeito atende o nosso empresário, o secretário Magu aqui está sempre à disposição. Então, com isso, a gente facilita, a gente criou essa relação próxima, essa relação de proximidade com o nosso empresário, não só da nossa cidade, mas empresários de outras cidades, até mesmo de outros estados brasileiros, de outros países, como a gente tem casos aqui de, eu vou citar aqui, por exemplo, aqui a Cavac. A Cavac.com, né, uma empresa, uma unicórnio mexicana, e que na ocasião eu fui atrás dessa empresa para trazer para Barueri e tal, e a gente, o CEO, o presidente, falou, olha, eu quero que me leva para falar não só com o secretário de Indústria e Comércio, mas também com o prefeito da cidade. Eu levei, e eles ficaram impressionados, por quê? Porque aqui o prefeito, ele atende com o maior carinho o nosso investidor, seja ele do nosso estado, seja ele da nossa cidade, seja ele da nossa região e até mesmo do exterior. Maravilha. E é muito legal que assim, a gente ouve, os empresários amigos da gente falam muito bem do seu trabalho, do Furlan, porque também tem uma outra questão que é a preocupação de atender um grande gargalo que as empresas no mundo inteiro têm, que é mão de obra qualificada. Então a gente vê que existe um trabalho de escuta da Secretaria para ver as necessidades do empresariado e na outra ponta um trabalho conjunto com o Luiz da FIEB, com o professor Furlan da Educação também, para moldar o profissional dentro das necessidades das empresas. E isso gera emprego. Como é que é isso, Magu? Muito bem. Esse tema que você está abordando aqui é muito importante. O prefeito Furlan, ele tem investido muito na qualificação de mão de obra. Por exemplo, na secretaria da qual eu faço a gestão, a Indústria e Comércio e Trabalho, nós temos o Programa Meu Futuro. O Programa Meu Futuro contempla mais de 45 cursos rápidos, cursos de capacitação profissional rápido, para que a gente possa capacitar esse munícipe e entregar, encaminhar. A gente não só capacita, como a gente encaminha para o mercado de trabalho. E muitas vezes essa capacitação, Jefferson, ela não é só técnica, ela é de nível comportamental. Por que comportamental? Porque muitas vezes o munícipe ele tem aquela formação técnica, mas ele ficou, né, ele ou ela ficou muito afastado do mercado de trabalho e precisa de uma reciclagem. Então, os cursos oferecidos pelo Programa Meu Futuro, da Indústria e Comércio e Trabalho, são cursos rápidos que vai reciclar também esse munícipe e vai orientar com relação ao comportamento, como ele se deve se comportar numa entrevista. Os professores são ótimos, são maravilhosos. Então tem inúmeros cursos. Nós temos instalador de drywall, encanador, assistente administrativo, contador, cuidador de idoso, design gráfico, mídias digitais, que está sendo muito recorrente essa demanda aqui na nossa cidade. E Barueri, nós estamos agora pensando, recentemente nós trouxemos o LEED aqui para Barueri. No dia 26 agora de julho do mês passado, nós trouxemos aqui o LEED, foi sucesso absoluto. Você estava presente lá? Tinha quase 400 empresários mais de 400 empresários, mais de 400 empresários catalogados, né? Eu estou com a lista lá desses empresários. Eles gostaram bastante, foi um líder maravilhoso. Mas não tinha só empresário. Não, na verdade, o que acontece? Nós convocamos, até mesmo por conta do tema, que era tecnologia e inovação,
né, nós convocamos também os alunos, os estudantes dos cursos de tecnologia e inovação da FIEB, do ITB, da ITEC, da FATEC, e levamos também inúmeros professores, porque eu entendo que os professores precisam estar imbuídos no processo de qualificação, no processo de ajuda, né, de ajuda para esses estudantes. E os professores estavam lá, foi muito bom o evento, um evento maravilhoso. O tema tinha tudo a ver e tem tudo a ver com a nossa vocação de Barueri, que é tecnologia na veia. Nós temos aqui inúmeras empresas sediadas aqui em Barueri de tecnologia e inovação. E, portanto, nós agora, já conversei com o prefeito fulano, nós vamos focar na qualificação específica para esse segmento de tecnologia e informação e inovação, porque Barueri realmente precisa ajudar as nossas empresas que estão aqui, né, principalmente as empresas de tecnologia, na qualificação da mão de obra para esse setor. E o LEAD foi um sucesso mesmo, eu tive lá, o João Dória, o governador Dória, ele ficou muito entusiasmado. O governador me ligou à noite, né? Um abraço, governador. O governador João Dória me ligou à noite, agradecendo e entusiasmado, né? E ele falou, olha, secretário, eu nunca vi tanta gente, tanto empresário num evento desse, né? E o que mais abrilhantou, né, valorizou o evento, foram a presença dos estudantes. A presença dos estudantes dessas ferramentas, dessas escolas, ETEC, FATEC, ITB, FIEB, e a presença também dos professores, mas enriqueceram muito o evento, porque tinha tudo a ver com o tema. Então o governador João Dória, ele me ligou, e parabenizando pelo evento, pela quantidade de empresários, o tema muito relevante, os palestrantes todos robustos, conhecedores do assunto. O ministro Furlan estava lá Ministro Furlan, né, Luiz Fernando Furlan. Quer dizer, um evento maravilhoso. E quero já, em primeira mão aqui, Jefferson, anunciar aqui, né, aqui neste bate-papo, que nós teremos mais 2 leads na nossa cidade. Um no dia 3 de outubro, que nós vamos abordar uma também das nossas vocações aqui de Barueri, né, que é a cultura. O prefeito Fulano tem investido muito no segmento cultural, na cultura para o nosso povo. Então vai ser um tema, um fórum bacana, voltado para a cultura e para a economia criativa. A economia criativa de Barueri. Barueri é uma das cidades líderes do estado de São Paulo, que investe muito na economia criativa. Então, com os nossos artesãos, os nossos feirantes, os nossos ambulantes também, eles precisam ter oportunidade, né? O pessoal da dança, né? O pequeno e micro empreendedor da nossa cidade. Então, dia 3 de outubro, nós vamos fazer mais um lead voltado aí agora com esse tema tão recorrente e necessário para a nossa cidade, que é a cultura e a economia criativa. Muito bem. E olha só, o Magu acabou de dar um gancho aqui para mim, que eu já ia perguntar, também como é que a Secretaria trabalha com esses outros setores econômicos. Cultura, economia criativa, em especial o micro e pequeno empresário, o pequeno empreendedor individual. Tem parcerias com o Sebrae, também tem capacitação também para o microempreendedor, né? Sim, Jefferson. O Sebrae, aliás, o Sebrae de Barueri também está na minha pasta, está sob a minha gestão. O Sebrae é uma ferramenta que dispensa comentários, né? É parceira, é muito parceira aqui de Barueri, do micro, né, empreendedor de Barueri. O Sebrae tem nos ajudado bastante, inclusive na questão da capacitação do microempresário de Barueri. Temos feito inúmeras oficinas, né, palestras, cursos. E em outubro também, aqui em primeira mão também, nós vamos fazer Barueri mais uma vez. Barueri foi a pioneira, né, de participar da Feira do Empreendedor, na Feira do Empreendedor, que esse ano será presencialmente, será presencial no complexo ali da Imigrante, da Imigrante. Nós vamos levar inúmeros empreendedores da nossa cidade para participar da feira. Vai ser uma feira bacana. Barueri vai estar mais uma vez lá com
com o nosso estande da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho, representando os nossos pequenos, os nossos empreendedores da cidade de Barueri. E só para fazer aqui uma ressalva, Jefferson, Barueri é uma das cidades que mais abriram MEIs no estado de São Paulo. O Sebrae de Barueri é o mais performante da região. Então, o nosso Sebrae fica ali dentro do Ganha-Tempo, nós temos um posto do Sebrae muito bem equipado, né, com os agentes qualificados, treinados, formados para atender as nossas MEI. Isso é muito importante porque mostra também o humanismo da administração. Vocês não enxergam apenas números, dinheiro, vocês enxergam pessoas, famílias, histórias. Então, imagine, Barueri, destacando-se do jeito que se destaca, recebe muitas pessoas que querem fazer a vida em Barueri e que começam, às vezes, na informalidade e vocês acolhem para fazer essa transição para a formalidade, para o MEI. Muito bem, Jefferson. É muito importante você trazer aí esse assunto. É verdade. Barueri, hoje, essa quantidade de MEIs aberto que nós temos em Barueri é em razão do apoio que nós damos, que este governo dá, que a Secretaria de Indústria e Comércio dá, para este empreendedor que estava na informalidade. Nós trouxemos esse empreendedor para o nosso lado, nós formalizamos a abertura do seu MEI e a importância dele ter um CNPJ, MEI, por várias questões. Não só, a gente não pensa em arrecadar tributo com o nosso pequeno empreendedor. Não, pelo contrário, até porque o que eles pagam lá é muito pouquinho e eles pagam lá para o governo federal. Exatamente. Então, aqui em Barueri não tem imposto para o MEI, aqui de cunho municipal, não tem. E nós trazemos esse empreendedor, esse microempreendedor, para formalizar, para se documentar, para abrir o seu MEI, né, o seu CNPJ, para que ele possa, para que ele possa crescer, para que ele possa realmente vender os seus produtos e serviços. Se ele precisar emitir uma nota fiscal, ele tem como emitir uma nota fiscal, ele precisa estar regularizado para poder participar das linhas de crédito que nós dispomos aqui na cidade de Barueri, seja com o Banco do Povo, até mesmo com o próprio Sebrae. Então, essa crescente nas empresas, nas MEI de Barueri, se deve pelo trabalho que nós temos feito de trazer este ambulante, esse dono do salão de cabeleireiro, o dono da lanchonete, o dono ali do pet shop, trazer ele para se legalizar, se documentar, para que ele possa crescer e gerar, fomentar a economia dele, do setor dele e, com isso, até mesmo empregar, como é o caso de vários MEIs aqui em Barueri que empregam. Muito bem, você está tocando nesse assunto, eu vou aproveitar. Nos últimos tempos, nas últimas semanas, a gente tem visto uma mudança de postura do presidente da Associação Comercial Local aqui de Barueri, para uma postura crítica em relação ao acolhimento do ambulante aqui na cidade. E é uma coisa assim pontual, porque, como eu falei, né, a maioria das pessoas que a gente conhece, os empresários, falam muito bem do trabalho da administração municipal, mas, porém, já tem sido feito nota oficial em jornal, no site, nas redes da associação. Como é que você vê essa crítica? Como é que você está trabalhando com esse assunto? Eu vejo essa crítica, me falaram isso aí, levaram até a mim essa crítica aí. Eu vejo uma exploração de cunho político totalmente desnecessária, uma vez que ele sabe o trabalho que a Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho tem feito para coibir o mercado ambulante, mas aquele mercado ambulante que traz prejuízo para o nosso empresário da cidade, que não é o caso como ele está colocando. Nós temos trabalhado para combater o mercado informal, mas dando a esse ambulante alternativas para que ele possa se desenvolver. Acabei de dar um exemplo aqui que é trazendo ele para o nosso lado, formalizando a sua documentação, dando algumas possibilidades de alguns pontos
que é permitido o comércio ambulante. Agora, o que a gente não pode aceitar é pegar um assunto extremamente relevante, né, e criar a situação que não existe. E ainda mais quando a gente sabe que tem um cunho político, né, que tem um viés político nisso. Eu acho rasteira isso aí, me perdoa, não concordo. Aliás, eu tenho sido procurado por alguns empresários, alguns comerciantes que manifestaram indignação com essa declaração, essas declarações desse rapaz aí da associação, dizendo o seguinte: olha, tem que ter espaço para todo mundo precisa trabalhar. E eles não são concorrentes direto do comércio do qual ele está falando, do qual ele cita lá na matéria. Não são concorrentes diretos, ficam longe, e a gente tem combatido sim o mercado informal, aquele mercado informal pernicioso para o nosso comerciante, para o nosso empresário, para o nosso empreendedor. Agora, todo mundo precisa trabalhar, você está entendendo? E a gente precisa ajudar todo mundo. Então a gente tem ajudado sim o nosso empreendedor, o nosso feirante, o nosso ambulante também, eles precisam sobreviver. Então não é simplesmente ir lá e apreender a mercadoria desse trabalhador. Aliás, eu tenho visto nas próprias publicações aí da CIB, né, comentários, né, de empresários, de comerciantes, de gente do povo mesmo manifestando, né, contrariamente a essa posição, né, inclusive falando, olha, deixa o povo trabalhar. O que a gente não permite aqui em Barueri é a concorrência desleal do mercado informal com o nosso comerciante. Isso não significa que a gente também não vai ajudar, a gente não deve, né, que a gente não deva ajudar o nosso empreendedor. Eles são empreendedores, eles precisam pagar a conta deles, eles precisam pagar os aluguéis dele. Então a gente tem que ajudar todos. A associação, inclusive, ela organizou uma reunião na última semana com algumas pessoas, representantes de algumas entidades, e inclusive nessa reunião foi tocada, inclusive na feira aqui da Oiapoque. Você vê que eles têm uma crítica muito localizada, especialmente a Alphaville, nem a preocupação nem é com toda a Barueri. Dá a impressão que a preocupação é muito com Alphaville. Você foi convidado para você foi convidado para essa reunião? Não fui convidado, muito estranho. É muito estranho, eu fiquei sabendo desta reunião através de um colega meu, secretário, né, que ia ter essa reunião. Não fui convidado, eu, empresário, comerciante de Barueri, eu não fui convidado para essa reunião, mas logo que eu fiquei sabendo deste encontro, dessa reunião, eu mandei um representante meu para sanar toda e qualquer dúvida que porventura pairasse ali sobre os participantes dessa reunião. Mas vamos lá, é muito estranho que essas críticas que vêm aí do presidente da Associação Comercial aí de Barueri, que seja única e exclusivamente para a Alphaville. Olha, e você citou aqui a questão da feira de artes da Oiapoque. Essa feira de artes da Oiapoque, ela existe, salvo engano, há 10 anos. Eu estou eu estou gestor da pasta Indústria, Comércio e Trabalho há 6 anos e meio. Portanto, essa feira, que é uma feira muito bonita, muito agradável, né, ela já existe há mais de 10 anos. São empreendedores que estão trabalhando, o artesão, e ela não, o Jefferson, ela não concorre com o comércio local, de forma alguma. Tudo legalizado. Tudo legalizado, não concorre com o comércio local. O público desta feira é a dona de casa que vai ali comprar o artesanato, que vai ali e ela aproveita, né, a dona de casa, o trabalhador aqui da região, o funcionário do escritório, e ele aproveita para ir nessa feira, uma feira maravilhosa, para fazer um lanche, para comprar um lanche. O que tem de errado nisso? Não tem absolutamente nada de errado. Nós vamos continuar apoiando o nosso empreendedor, não é? O nosso food truck, que não é concorrente direto de absolutamente nenhum comércio local. Então, só para finalizar esse assunto, para a gente já ir arrematando aqui o programa, você acha que essa é uma crítica elitista e você acha que é motivação político-partidária? Eu acho que, além de ser totalmente desconexa com a realidade, não tem outra
explicação a não ser, é o que falam por aí também, não sei, mas é um pensamento meu, não é só pelo que falam por aí, é um pensamento meu que tem, né, aí uma exploração política, né, mas se for verdade, se tiver esse cunho, esse viés político, eu vou mandar aqui um conselho. Eu acho que não pode se misturar a política, né? A pessoa quer fazer um trabalho político, quer se vender politicamente, né? Quer pleitear algum cargo político na cidade, é legítimo, é democrático que faça isso pelos canais certos. Não pode se utilizar de uma associação, na minha opinião, para poder galgar qualquer tipo de pleito, de projeção política. Se não for política, então eu acho que deveria tomar outro rumo. Muito bem. E o empresário de Barueri que quiser tirar alguma dúvida a respeito de legalização, pode procurar a secretaria? Pode procurar a Secretaria, Indústria, Comércio e Trabalho. Nós ficamos na Alameda Araguaia, 921. O telefone é 4161-7777. Estou à disposição de vocês para poder atendê-los e ajudá-los de toda maneira, de toda forma que você buscar ajuda aqui com a gente. Antes de terminar, só mais uma coisinha que o repórter vai puxando, né? Falou de política. E como é que você acha que ano que vem vai estar a próxima eleição? Não está confirmado, mas parece que o vice Beto Pitteri pode ser pré-candidato. Como é que você observa o Olha, cenário? é muito cedo ainda para a gente ter toda a definição. Mas vou falar agora não como secretário, não vou falar como um agente de governo, eu vou falar aqui como um magu político. Tá? Essa declaração minha aqui é um magu político, não tem nada a ver com o governo, tem nada a ver com a secretaria. Eu acho o seguinte, Barueri é uma cidade muito pujante na região, a mais pujante da região. É uma cidade que tem uma importância maravilhosa, uma importância que está, como que eu posso falar, que é prioridade aqui na região. Mas o que eu vejo na questão política de Barueri? Olha, eu falei que eu não ia falar de governo, e não estou falando, mas estou falando aqui da política. Vamos lá. O prefeito Furlan é o último mandato dele como prefeito, porque ele já está na reeleição. Logo, ele vai ter que fazer o seu sucessor. É natural. E o que a gente já percebe, o Furlan já deu declaração que ele já escolheu o sucessor dele, que é o Beto Pitteri, é o seu vice-prefeito, né, e atual secretário de obras, que aliás faz um trabalho espetacular na cidade. O Beto Pitteri, ele além de vice-prefeito, ser o braço direito do prefeito, ajudar o prefeito a governar essa cidade, o Beto, o Jefferson, o Beto Pitteri está, eu diria que 24 horas, ali do lado do Furlan, governando mesmo. Ele está governando com o Furlan. Então, ele está habilitado, o Beto Pitteri está habilitado para ser o sucessor, o escolhido do Furlan. Magu, como é que você vê o Beto Pitteri nessa questão de sucessão em 2024? Olha, eu vejo ele muito bem projetado. O Beto, apesar de não ser ainda muito conhecido na cidade, isso é muito bom, porque se ele faz um trabalho espetacular na cidade, ele faz a gestão ali da Secretaria de Obras, aliás, não só da Secretaria de Obras, o Beto Pitteri faz a gestão da Secretaria de Obras, do qual ele é secretário, e ele faz a gestão, a administração de todas as demais secretarias do governo Furlan. O Beto Pitteri, ele discute com cada secretário, né, as ações de governo, junto com o nosso prefeito Furlan. Então o Beto Pitteri, na verdade, ele já está já está administrando essa cidade junto com o Furlan. Então ele não vai ter dificuldade nenhuma, né, se eleito, e os números, a questão política nos leva a acreditar que realmente ele vai ter uma performance maravilhosa na política em 2024. Hoje ele é pré-candidato, ele não é candidato, ele é pré. Ele é o escolhido do Furlan informalmente, mas a partir do momento que formalizar essa escolha pelo Furlan, né, do seu sucessor, do Beto Pitteri, eu não tenho dúvida, o Beto tem deslanchado muito.
deslanchado muito, tá ouvindo, tá na cidade, ouvindo o povo, como vice-prefeito, né? Ele tá na cidade, ele tá conversando com o povo, tá trabalhando, tá atuando. E volto a repetir, hoje eu não vejo dentro do grupo político nosso outro candidato para suceder o nosso prefeito fulano que não seja o Beto Pitteri. Não só por conta da confiança que o prefeito tem nele, mas por conta do trabalho que eu acabei de falar que ele vem fazendo aqui na nossa cidade, das qualidades dele como pessoa e também como profissional que ele é. Então o Beto Pitteri, na minha opinião, aliás, a opinião de muitas, mas muitas pessoas aí, não só do nosso grupo político, mas também da população. A gente ouve falar muito, não, o Beto vai ter meu apoio, outro, não, o Beto Pitteri vai ter meu apoio. Eu acho que tem um governo, né, como o governo do Furlan, na minha opinião, tem que ter continuidade. Acabei de falar aqui, há minutos atrás, que o PSDB ficou 30 anos governando o estado de São Paulo. E ficou governando o estado de São Paulo não é porque é um partido ditador, né, que não é nada disso, é porque o povo escolhia. O povo escolhia os governos do PSDB para ficar aqui comandando o nosso estado 30 anos porque era um governo bom. Barueri é a mesma coisa. Se o povo está escolhendo, quer o Beto Pitteri, né, hoje pré-candidato, e o povo quer que ele se habilite como o sucessor do Furlan, é porque o trabalho do Furlan, juntamente com o trabalho do Beto Pitteri, é um trabalho de excelência para a nossa população. Muito bem. Para terminar, e o Santos? O Santos, olha, o Santos é meu karma. Tá? Nós caímos agora, estamos na zona de rebaixamento, salvo engano, é o quarto, né? É o quarto de cima para baixo. Isso. Ou seja, o primeiro, mas o quarto de cima para baixo. Mas eu não acredito na queda do Santos, não. O Santos é o único time brasileiro que nunca caiu. O Santos é o time do Rei Pelé, é o único time que parou 2 guerras, não foi uma não foi uma. O Santos parou 2 guerras, para tudo, vamos ver o Santos jogar, vamos ver o Rei jogar. É um time grande, é um time que o presidente Rueda está fazendo um grande trabalho, mas o trabalho ainda não aparece por conta dos vários problemas que o Santos, como todo time brasileiro, enfrentou e enfrenta, mas eu não acredito aí na queda do Santos, não. Time grande não cai, é o caso do Santos, nunca caiu, e nós vamos dar a volta por cima, o Santos ainda vai ser campeão brasileiro. Não sei se esse ano, mas não sei se esse ano, mas vai ser. Magu. Obrigado, Jefferson. Obrigado. Satisfação. Quero mandar um abraço aqui para toda a população de Barueri, Jefferson, tá? Os nossos telespectadores, os nossos seguidores no Instagram. Aliás, quero convidar você aqui, munícipe de Barueri, ou não, que nos siga no Instagram. O Instagram está lá, Magu Oficial 1. Magu com 2 Os, M-A-G-O-O, Oficial 1. Me siga no Instagram e no Facebook, está lá como Joaldo Macedo Rodrigues, que é meu nome de batismo, mas ninguém me conhece por esse nome. Onde saiu o Magu? O Magu nasceu desde criança. Eu era muito estabanado, sempre usei óculos, era meio ceguinho. Por causa do Mr. Magu. Por causa do Mr. Magu. Então, desde criança que eles me apelidaram, aliás, um apelido maravilhoso que eu adotei e vai estar no meu nome mesmo, oficial, nos próximos meses aí. Muito bem. Eu agradeço a você que acompanhou mais uma entrevista da semana. Nós voltamos em breve. Continue conectado com a gente.